Algumas verdades não se aprendem com palavras. Elas são sentidas, nos silêncios da alma, nos momentos em que nada fora parece fazer sentido e algo dentro insiste em continuar buscando. Você já sentiu isso? Essa sensação de que existe uma força maior, mais antiga, mais sábia, guiando tudo. Algo que os antigos chamavam de sagrado. Algo que a ciência moderna, de aos poucos, começa a tocar, sem nome, mas com evidências. Talvez você esteja aqui porque está cansado de tentar manifestar e não ver resultado. Cansado de pedir, de desejar, de imaginar, e o universo permanecer em silêncio. Mas e se o problema não for o que você deseja, e sim como você vibra enquanto deseja? E se a chave não for desejar mais forte, mas lembrar de algo que você esqueceu? Gregg Braden costuma dizer que os antigos não pediam, eles sentiam. Eles se colocavam em estado de comunhão com o que desejavam, como se aquilo já estivesse vivo dentro deles. Um xamã não rezava por chuva. Ele sentia a chuva caindo, sentia o cheiro da terra molhada, o peso das gotas no rosto. Ele se fundia ao campo, e o campo respondia. Talvez você esteja tentando manifestar a partir da separação, a partir da ausência, a partir do medo de que não venha. E quanto mais tenta, mais confirma ao campo a falta, a escassez, o vazio. Gregg Braden chama isso de linguagem do coração. Não é a mente quem cria, é o estado interno, coerente, entre emoção, intenção e corpo. E esse estado não se força, ele se lembra, ele se reconecta. A dor que você sente pode não ser apenas pela ausência do que você quer. Pode ser pela ausência de você mesmo no processo. Porque você está tentando controlar o que só pode ser recebido. Está tentando mentalizar o que só pode ser sentido. Está lutando com o tempo, com os sinais, com o silêncio, sem perceber que o campo escuta tudo. Até o que você não diz. Até o que você sente enquanto finge confiar. E aqui começa o que os antigos sabiam, e a ciência começa a confirmar. Manifestação não é um pedido, é uma frequência, é um estado. É um alinhamento entre o que você é e o que você emite. Esse vídeo não vai te dar um passo a passo, vai te lembrar do que você já sabe. Vai te ajudar a dissolver a ilusão de que você está separado do que busca. Vai te mostrar o que bloqueia sua energia, o que sabota seu campo, o que desconecta sua presença. Vai ser desconfortável em alguns momentos, vai te confrontar em outros, mas acima de tudo, vai ser um retorno, porque às vezes a manifestação mais poderosa é voltar para casa dentro de si mesmo. Quando a ansiedade veste a roupa da espiritualidade, você acorda cedo, acende uma vela, fecha os olhos, mentaliza, tenta sentir gratidão, mas por dentro, a pressa. Um silêncio desconfortável, uma urgência disfarçada de intenção. Você repete frases que ouviu, visualiza cenas que aprendeu, coloca um cristal ao lado do peito e ainda assim algo não flui. Por quê? É sutil, mas profundamente verdadeiro. Muitos de nós não estão manifestando. Estão implorando ao universo com palavras bonitas, usando a linguagem espiritual para esconder um coração inquieto, um peito contraído, uma mente que não aguenta mais esperar. A ansiedade aprendeu a rezar, o medo a repetir mantras, a carência a chamar isso de fé, e é por isso que o campo não responde. Porque a energia por trás do pedido é mais poderosa do que o pedido em si. Gregg Braden explica que o universo responde ao sentimento dominante e não ao pensamento superficial. Ou seja, você pode dizer que confia, mas se o seu corpo está contraído, se seu coração está acelerado, se sua vibração carrega medo, é isso que o campo percebe. O campo não é moral, não julga, ele apenas espelha, amplifica o que você vibra. E a ansiedade espiritualizada se torna um dos bloqueios mais invisíveis e perigosos no caminho da manifestação. É como tentar sintonizar uma música calma,
mas com o rádio chiando de estática. Não importa o quanto você deseje ouvir a canção. Se o seu aparelho interno estiver desalinhado, distorcido, fragmentado, o som nunca chega limpo, a mensagem nunca é entregue, não por castigo, mas por incompatibilidade vibracional. Muitas pessoas confundem fé com esforço. Mas a fé verdadeira não é esforço, é entrega, é estado de presença. É quando o corpo, o coração e o pensamento estão em coerência. E coerência não se força, ela se cultiva. Ela floresce quando há verdade, quando a intenção é limpa. Quando o desejo não nasce do desespero, mas da confiança silenciosa de que aquilo já está acontecendo em níveis que os olhos ainda não enxergam. E aqui surge uma das dores mais profundas do buscador, a de achar que está fazendo tudo certo, mas, por dentro, estar cada vez mais desconectado de si. Você se julga, se cobra, pensa que não está manifestando porque tem algo errado com você, mas talvez não haja nada errado. Talvez você só esteja tentando vibrar amor a partir do medo, tentando cocriar abundância a partir da escassez, tentando acessar o campo, sem estar inteiro dentro de si. Essa fratura, essa divisão interna, precisa ser reconhecida antes de ser curada. Porque a manifestação verdadeira começa quando a máscara espiritual cai. Quando você admite, eu tenho medo, eu me sinto pequeno, eu ainda duvido. E nesse espaço de honestidade, o campo finalmente escuta algo real e você finalmente se escuta também. O vazio entre intenção e coerência. Existe uma distância que poucos percebem. Ela não está no tempo, nem na força do desejo. Está entre aquilo que você diz querer e aquilo que seu campo realmente sustenta. É uma distância invisível, mas sentida. Um descompasso entre a imagem projetada e a vibração que a sustenta. Gregg Braden chama isso de desalinhamento emocional. A intenção mora na mente, mas a manifestação nasce do coração em coerência com o corpo. Você pode ter uma visão clara, um propósito bem definido. Mas se suas emoções ainda vibram medo, escassez ou necessidade, essa visão não encontra solo fértil para florescer. A física quântica já não vê o universo como algo separado de nós. Somos participantes ativos, coautores da realidade. Mas não basta desejar algo com palavras. É preciso se tornar compatível com aquilo, vibrar como se já fosse real. E aqui nasce um dos bloqueios mais profundos do processo. A ilusão de que imaginar é o suficiente. A imagem é um convite, mas a vibração é a resposta. E o universo só responde ao que está em coerência com ele. O que você quer pode estar muito perto. Mas se você ainda vibra como quem não tem, como quem precisa, como quem espera, essa realidade não se aproxima. Ela se afasta. Porque a sua energia diz o oposto do seu desejo. Imagine um campo magnético tentando atrair algo, mas ao mesmo tempo repelindo com suas camadas internas de dúvida, medo ou urgência. Esse campo não está errado. Ele está dividido. E quando há divisão dentro de nós, a realidade responde com confusão, atraso ou silêncio. Não por punição, mas por espelhamento. Gregg Braden fala sobre a importância da coerência entre o coração e o cérebro. Quando ambos entram em sintonia, não apenas em pensamento, mas em sensação real, algo muda no campo ao redor. O corpo entra em estado de ressonância, e o universo, que antes parecia surdo, começa a ouvir com clareza. Mas para isso acontecer, é preciso abandonar o hábito de fingir otimismo. É preciso se permitir sentir o que realmente vibra aí dentro. Não para se culpar, mas para recalibrar. Não se trata de positividade tóxica, se trata de autenticidade vibracional. A energia que manifesta não é a do eu finjo que acredito,
É a do eu acolho o que sinto e mesmo assim escolho confiar. Quando há essa integração, o vazio entre intenção e manifestação começa a se preencher. Não com esforço, mas com verdade. A vibração se alinha e o universo responde. Não porque você gritou mais alto, mas porque finalmente ele ouviu algo que fazia sentido. A sabedoria esquecida dos antigos, muito antes de existir linguagem para a física quântica, antes dos termos campo unificado, ressonância ou colapso da função de onda, os antigos já sabiam. Sentiam, observavam, transmitiam com símbolos o que a ciência hoje tenta traduzir em fórmulas. Eles não falavam sobre manifestação com promessas ou técnicas rápidas. Falavam com rituais, com silêncio, com gestos simples carregados de intenção profunda, porque compreendiam algo que por séculos esquecemos. O universo não responde a desejos gritados, mas a corações em reverência. Gregg Braden fala disso com precisão. Em suas jornadas pelo Tibete, encontrou monges que não pedem por chuva. Eles se tornam a chuva. Sentem o cheiro da terra molhada antes da água cair. Visualizam os pés afundando na lama, ouvem a dança das gotas no telhado de pedra e, ao fazerem isso, dizem: obrigado pela chuva. Não há súplica, há comunhão. Essa sabedoria é radicalmente diferente da lógica moderna. Aqui, a manifestação não é um esforço, é uma extensão da vibração interna. A realidade não é algo que você tenta forçar, é algo que você permite. Porque já está, já vibra dentro de você, mesmo que ainda invisível aos olhos. Nessas tradições, o mundo externo não é separado do interno. A natureza não é um palco, é um espelho. Cada estação, cada movimento do vento, cada ciclo lunar, carrega mensagens sobre o que também se move dentro de nós. Por isso, os antigos olhavam para o céu não só para prever o clima, mas para ouvir a alma. E talvez a razão pela qual tantos hoje se sentem frustrados com o processo de manifestação seja justamente essa separação. Achamos que basta mentalizar e esperar, mas esquecemos de sentir, esquecemos de nos tornar, esquecemos que não se manifesta com pressa, se manifesta com presença. É por isso que, para os antigos, o tempo não era inimigo, era aliado. Cada atraso era um alinhamento, cada silêncio, uma resposta em gestação. A paciência não era passividade, era sabedoria vibracional. Gregg Braden costuma dizer: a chave não está em mudar o mundo, mas em mudar o estado de ser com o qual você entra em contato com o mundo. Essa é a essência da sabedoria ancestral. E talvez seja o que temos tentado lembrar entre tantas técnicas, livros e cursos. Não estamos aprendendo a manifestar. Estamos reaprendendo a sentir como os antigos. A lembrar que não há separação entre o que pedimos e o que somos. O corpo como instrumento vibracional. Nem sempre é a mente que impede a manifestação. Às vezes, é o corpo que não acredita. Você pode repetir afirmações todos os dias. Pode visualizar a casa, a viagem, o relacionamento. Pode até escrever no papel 1000 vezes que merece. Mas se, ao fazer isso, seu peito continua contraído, se o estômago ainda pesa, se o coração ainda não relaxa, então há algo mais profundo em jogo. O corpo ainda está preso em uma frequência que não corresponde ao que se deseja, porque o corpo guarda memórias, vibrações não resolvidas, traumas esquecidos que ainda ditam o que você sente, mesmo quando não percebe. E a manifestação verdadeira não nasce só de uma ideia clara, ela nasce de um estado de ser. E o estado de ser mora no corpo. Gregg Braden fala muito sobre isso. Ele explica que o coração humano tem um campo eletromagnético até 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. É no coração que mora a coerência, o alinhamento entre o que você pensa, sente e emite.
Sem coerência, não há fluxo. Sem fluxo, a energia não se move. Fica presa, estagna. Cria um ruído vibracional que bloqueia a manifestação, mesmo quando a mente diz que quer. É por isso que muitas pessoas vivem tentando pensar positivo, mas continuam se sentindo perdidas. Não porque estejam erradas, mas porque o corpo ainda vibra medo, vibra escassez, vibra abandono, e o universo não responde às palavras, responde à frequência. Quando você pensa em algo que deseja, o universo não escuta a imagem, ele escuta o tom vibracional por trás. Se há tensão, ansiedade, cobrança, é isso que ecoa. Mas quando o corpo relaxa, quando a respiração se aprofunda, quando há espaço, algo muda. Não fora, mas dentro. E essa mudança silenciosa muda tudo. Por isso, antes de perguntar, o que eu quero manifestar? Talvez o mais honesto seja perguntar: meu corpo se sente seguro para receber isso? Porque o corpo não mente. Ele sabe quando está em sintonia. E sabe quando ainda carrega histórias antigas que precisam ser liberadas. A manifestação não é uma corrida para conquistar coisas. É uma jornada de reconexão. E o corpo é o templo onde essa reconexão acontece. Não como teoria, mas como verdade encarnada. O trauma silencioso que sabota a criação. Às vezes, não é a falta de fé, nem a ausência de foco. É o eco de um medo antigo que se esconde por trás da vontade. Um medo que não grita, mas sussurra. Que não paralisa com força, mas com sutileza. Ele diz: e se der certo, e eu não souber lidar? Ou pior, e se der errado, de novo? Esse medo não nasce do presente. Ele nasce do passado. De uma infância onde pedir era demais. Onde desejar era perigoso. Onde expressar vontades resultava em rejeição, silêncio ou humilhação. E o corpo aprendeu. É mais seguro não sentir. É mais fácil não querer. É menos doloroso não sonhar. Esse é o trauma silencioso. Não aquele que deixa marcas visíveis, mas o que molda crenças invisíveis. Ele se infiltra nas camadas da autossabotagem. Não permite que a abundância permaneça. Não permite que o amor seja profundo. Não permite que o descanso seja permitido. E o mais cruel é que ele se disfarça. Vira procrastinação, perfeccionismo, hiperprodutividade. Vira a mania de controlar tudo, de não depender de ninguém, de dar conta sozinha. Tudo isso, defesa, um corpo tentando manter a mesma frequência de antes. Porque mudar dói, mudar ameaça, mudar expõe. E o trauma aprendeu a evitar exposição. Joe Dispenza fala sobre isso quando descreve como o corpo viciado em emoções antigas resiste ao novo. Mesmo quando a mente quer mudar, o corpo está habituado ao sofrimento. Ele se alimenta de estresse, de ansiedade, de urgência. E por mais contraditório que pareça, há uma zona de conforto no caos. Esse é o paradoxo da manifestação. Para cocriar algo novo, é preciso abrir mão da identidade que foi construída a partir da dor. Mas essa identidade dá segurança. Ela é conhecida, ela protege, e largá-la exige luto. Um luto simbólico por tudo que você foi para sobreviver. Um luto por todas as camadas que precisaram esconder seu brilho para caber em lugares pequenos. Não se trata de culpar o passado, nem de apagar as feridas. Trata-se de reconhecê-las, de olhá-las com firmeza e compaixão, de perceber que sim, elas moldaram sua frequência, mas não precisam definir seu destino. O trauma não impede a manifestação porque é mau, ele impede porque é fiel. Fiel a uma história antiga que já não é mais sua. E libertar-se dele é um ato de amor. Não um amor romântico, mas um amor profundo. Um amor que não grita, que não promete, mas que finalmente permite. Quando o corpo não se sente merecedor, não basta desejar com a mente,
Se o corpo não acredita que é digno de receber, você pode afirmar todos os dias que merece abundância. Pode repetir mantras, visualizar futuros, criar quadros dos sonhos. Mas se o seu corpo ainda estiver programado para sobreviver e não para florescer, ele vai resistir, vai desconfiar, vai recusar. Porque existe uma diferença profunda entre querer algo e se sentir seguro o suficiente para permitir que isso permaneça. O corpo humano não mente. Ele é honesto em sua linguagem silenciosa. Ele treme quando há medo, enrijece quando há culpa, se contrai quando há vergonha. E essas emoções, quando crônicas, se tornam o alicerce invisível sobre o qual construímos nossas experiências. Talvez, em algum momento da infância, você tenha aprendido que não era certo receber, que aceitar algo bom era perigoso, que sorrir demais atraía inveja, que expressar alegria gerava punição, que pedir era egoísmo e que sentir prazer era sinal de fraqueza. Então o corpo se adaptou. Ele se acostumou a rejeitar o prazer antes mesmo que ele chegasse, a fechar as portas da abundância antes que ela batesse à porta. Não por maldade, mas por lealdade. Lealdade às memórias que o ensinaram a evitar a dor. É por isso que muitas pessoas sabotam suas manifestações quando elas estão prestes a acontecer. Elas adoecem, brigam, desistem, atrasam. Não porque não queiram, mas porque o sistema nervoso ainda entende o bom como uma ameaça. E aqui entra a neurociência espiritual. O trabalho profundo de reprogramação não se faz apenas com a mente racional. Ele se faz no corpo, no ritmo da respiração, no silêncio dos olhos fechados, no toque consciente, na presença que acolhe, sem julgar. É preciso ensinar ao corpo que agora é seguro receber, que não é mais necessário viver em alerta, que o prazer não precisa ser punido, que a alegria não será arrancada, que é possível relaxar e ainda assim estar protegido. A frequência da manifestação não nasce apenas do pensamento positivo. Ela nasce do corpo que se abre, do peito que expande, da barriga que respira com calma, das mãos que não apertam, mas acolhem. Quando o corpo começa a se sentir merecedor, não por lógica, mas por experiência, tudo muda, porque finalmente o canal se alinha. Mente, emoção, respiração, energia, tudo em sintonia com aquilo que antes parecia distante. É nesse ponto que a manifestação deixa de ser esforço e começa a ser fluxo, não por mágica, mas por merecimento integrado, por vibração coerente, por presença enraizada e por um corpo que, finalmente, aprendeu a confiar. A dor de esperar por algo que você mesmo está adiando. Existe uma tristeza silenciosa que muitos carregam, um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. É o esgotamento de quem espera, e continua esperando por uma vida que nunca chega. Esperando pela virada, pelo reconhecimento, pela mudança, pelo amor, pela libertação. Como se algo, ou alguém, estivesse atrasado para um encontro marcado há anos. Mas o que ninguém diz e o que dói admitir é que talvez não seja o universo que está demorando. Talvez sejamos nós que estamos adiando. Adiando com medo, adiando com justificativas, adiando com perfeccionismo, adiando com obrigações que viraram muros, com histórias antigas que seguimos recitando, com promessas que fizemos aos nossos fantasmas. E enquanto isso, os dias passam, os anos passam, e o coração vai se acostumando com a espera, como se fosse normal viver em suspenso, entre o que se deseja e o que nunca se permite viver. Essa espera cria um ruído interno, uma inquietação sem nome. É como tentar correr com o freio de mão puxado. Um esforço imenso que gera pouca transformação. Um desejo real aprisionado por memórias emocionais não curadas. Muitos acreditam que precisam de mais tempo, de mais dinheiro, de mais clareza, de mais coragem. Mas no fundo, o que falta mesmo é permissão.
Permissão para viver o que já é possível, com o que se tem. Porque toda vez que adiamos aquilo que o coração deseja, estamos dizendo a ele que não confiamos, que ainda não é o momento, que ainda não merecemos. E o coração, ele sente, ele se cala, ele se esfria. É preciso ter muita compaixão para enxergar isso sem culpa e muita honestidade para não mais fugir. Não há erro nisso. Há proteção, há tentativas antigas de sobrevivência, mas chega uma hora em que sobreviver já não basta. Há uma vida esperando por você além do adiamento. Uma vida que não exige certezas absolutas, nem condições perfeitas. Apenas presença, apenas verdade. A manifestação não é um prêmio para os que esperam pacientemente. É um reflexo para os que alinham desejo com decisão. Para os que entendem que esperar demais também é um modo sutil de recusar. E quando essa ficha cai, algo muda por dentro. A espera perde o sentido. O tempo volta a andar. E aquilo que parecia distante, finalmente começa a se aproximar. Quando a mente não sabe, mas o corpo já entendeu. Às vezes, algo em nós começa a mudar. Antes mesmo de sabermos o que está acontecendo. Não há explicação, não há palavras, apenas um incômodo, um aperto, um silêncio que pesa diferente. A mente tenta seguir como sempre fez, tentando controlar, tentando entender, tentando racionalizar o que não é lógico, o que não cabe em argumentos. Mas o corpo já percebeu. Ele reage com cansaço, com insônia, com tensão, com lapsos de memória ou crises de ansiedade. Ele reage como pode, porque ele sente antes que a mente aceite. O corpo sabe quando algo está errado. Ele percebe os ambientes onde a alma se encolhe. Ele registra os rostos que nos esgotam. Ele guarda as palavras que engolimos, os limites que não colocamos, as vontades que abafamos para caber onde nunca coubemos. E quando ele começa a falar mais alto, geralmente já passou da hora de escutar, mas fomos ensinados a duvidar do corpo, a silenciar o sintoma, a tomar remédio para calar o sinal sem ouvir o que ele tenta dizer, como se fosse ele o problema, como se a dor fosse apenas uma falha e não um grito. O corpo não mente, ele carrega verdades ancestrais, ele guarda memórias que a mente esqueceu, traumas não processados, vínculos não resolvidos, emoções empurradas para o porão. E tudo isso se transforma em mensagens, em sintomas, em convites, porque o corpo quer libertar o que está preso. Ele não quer castigar, ele quer curar. É por isso que, às vezes, quando você está prestes a mudar, ele treme. Quando você começa a sair de um ciclo de dor, ele grita, porque o novo é incerto. Porque a cura assusta, mas ele não está contra você, ele está com você. E quando você para, respira, sente e escuta, profundamente escuta, ele responde, com alívio, com verdade, com presença. O corpo é um templo esquecido por muitos, mas é ali que mora a sabedoria mais antiga. É ali que começa a transformação. Quando a mente ainda hesita, o corpo já vibra. Quando a mente ainda duvida, o corpo já pulsa. Quando a mente ainda se protege, o corpo já sonha com liberdade. E talvez tudo comece a mudar. No instante exato em que você decide acreditar no que já sente. A repetição do sofrimento que vem do medo de mudar. Há uma dor que não nasce do inesperado. Ela não vem de fora, não nos surpreende. É uma dor conhecida, familiar, aquela que se instala devagar e fica, quieta, mas presente, como uma casa velha onde aprendemos a morar, mesmo com as paredes caindo. A mente, viciada em previsibilidade, prefere o sofrimento que já conhece ao vazio do que ainda não entende. Porque o novo exige coragem, exige movimento, exige morrer para o que éramos, e isso assusta mais do que a dor. Então, repetimos
Repetimos padrões, escolhas, relações, pensamentos. Não porque gostamos da dor, mas porque ela virou parte da nossa identidade. E sair dela parece trair quem fomos até aqui. Há quem fique em um trabalho que sufoca, em um relacionamento que machuca, em hábitos que adoecem. Não por falta de consciência, mas por medo do abismo entre o conhecido e o possível. Porque mesmo quando o possível é melhor, ele não é seguro. O sofrimento, mesmo sendo cruel, se torna um refúgio. Um lugar onde sabemos o que esperar. Onde não há riscos. Onde a mente se protege daquilo que não consegue controlar. Mas a alma não quer segurança. Ela quer verdade. Ela quer expansão. Ela quer respirar fundo e viver sem amarras. E quando a alma não é ouvida, ela começa a se manifestar com força, através da angústia silenciosa, da falta de sentido, daquela sensação persistente de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece certo. É nesse ponto que muitos desistem de mudar. Confundem o desconforto do crescimento com o erro. Confundem a ausência de garantias com o sinal de que devem recuar. Mas o desconforto faz parte do processo de nascer de novo. Ele é o tremor antes da libertação. A dor da semente que rompe a casca para florescer. Romper com a repetição não é fácil. Exige atravessar o deserto interno, encarar medos antigos, soltar quem você achava que precisava ser. Mas há uma paz que só se encontra depois da coragem. Um silêncio diferente. Um alívio que vem quando, finalmente, você para de repetir sua dor e começa a criar sua liberdade. A travessia silenciosa entre o fim de um velho eu e o nascimento de uma nova consciência. Há um momento na jornada em que tudo parece suspenso, nem mais dentro, nem ainda fora, nem no passado, nem totalmente no futuro. É como estar parado no meio de uma ponte invisível, sem ter mais o chão antigo, mas ainda sem pisar no novo. Esse momento tem cheiro de vazio e gosto de incerteza. Os antigos hábitos já não cabem, mas os novos ainda não foram tecidos. O que você acreditava sobre si mesmo começa a desmoronar, mas o que está nascendo ainda não tem nome, nem forma. E nesse intervalo, o silêncio grita. É nesse silêncio que muitos voltam atrás, porque o ego, acostumado a se definir por conquistas, histórias e máscaras, não sabe habitar esse espaço sem respostas. Ele se agita, tenta apressar a travessia, busca atalhos, ruídos, distrações. Mas a alma sabe esperar. Ela conhece esse lugar. Sabe que antes da borboleta há o casulo escuro. Que antes da clareza vem o desmanche. Que todo novo ser precisa passar por um tempo de morte simbólica, onde tudo o que não é essencial se dissolve. Essa travessia não exige pressa. Exige entrega e paciência. Porque há curas que não fazem barulho. Há renascimentos que não vêm com fogos de artifício, mas com pequenos sussurros. Um alívio que escapa no meio do dia. Um gesto diferente. Uma escolha mais consciente. Um respirar mais profundo. Quando você começa a escutar esse silêncio com reverência, ele se transforma em presença. E pouco a pouco, um novo eu começa a emergir. Não o eu moldado pelas feridas, mas aquele que sobreviveu a elas. Que não nega o que foi, mas já não precisa carregar como fardo. Esse novo eu nasce da coragem de permanecer, mesmo quando tudo dentro pede para fugir. Ele nasce da ternura que você aprende a ter com suas partes feridas. Nasce da maturidade de escolher o que te nutre e não o que apenas te distrai. A travessia é longa, por vezes solitária, mas é sagrada, porque é nela que você para de se procurar no mundo e começa a se encontrar em si. O retorno à vida com um novo olhar. Depois da travessia, o mundo ainda é o mesmo, mas você não é mais. As ruas continuam com o mesmo nome, os rostos conhecidos ainda cruzam seu caminho,
As tarefas do cotidiano esperam por você do mesmo jeito. Mas há algo diferente, algo sutil, uma mudança que não se vê de fora, mas que ecoa em tudo. Você já não responde da mesma forma. Já não se culpa por sentir. Já não precisa provar tanto. O barulho ao redor perdeu parte do seu poder. E o que antes te arrastava, agora apenas passa por você, como o vento passa por uma árvore que aprendeu a enraizar. Essa transformação não grita, ela sussurra, ela não se impõe, ela se revela, e talvez ninguém entenda. Talvez muitos continuem olhando para você como antes, esperando reações antigas, velhos personagens, velhas dores. Mas você sabe. Você sabe o que atravessou. Você sabe o que escolheu soltar. E mais do que isso, você sente. Porque o sentir voltou a ocupar o lugar de centro. O sentir limpo, sem máscaras. O sentir sem medo. E com isso, vem também um tipo de presença que não se ensina, mas que se transmite. Uma quietude que não é ausência de dor, mas presença de si. Um tipo de alegria que não depende de circunstâncias, mas que nasce de dentro. Você não chegou a um final. Chegou a um recomeço. Um ponto de partida mais consciente, mais inteiro. Um lugar de onde tudo pode ser olhado com mais compaixão. Inclusive as partes suas que ainda tropeçam, que ainda se contradizem, que ainda sentem medo. Porque agora você aprendeu a não se abandonar. E é isso que muda tudo. A cura verdadeira não é perfeição, é a escolha de continuar. Mesmo imperfeito. É a escolha de permanecer com o coração aberto, mesmo após ter se partido. É caminhar sem todas as respostas, mas com a coragem de seguir escutando a vida. Se há um milagre silencioso nessa jornada, ele está aqui. No simples fato de você ainda estar de pé, sentindo, aprendendo e, sobretudo, lembrando que em meio ao caos ainda existe um espaço dentro de você que é inteiro, que é casa, que é sagrado e que nunca deixou de estar aí, esperando por você. Se você chegou até aqui, quero te agradecer, de verdade. Isso significa que, em algum nível, essa mensagem encontrou um espaço dentro de você. E se quiser continuar nessa jornada de autoconhecimento, espiritualidade prática e reconexão com sua vibração mais verdadeira, se inscreva no canal e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.